Muitas pessoas ingressaram no mercado de day trade através do mercado de futuros, dólar e índice. E não tem nada errado nisso, só que permanecer nesses dois ativos por muito tempo sem sucesso, isso sim é um erro que muitos traders cometem. Existe um mercado mais simples e menos arriscado, isso mesmo, o mercado à vista, o mercado de ações. Nessa aula eu vou levantar alguns pontos que podem ajudar a esclarecer mais sobre o assunto. Eu sou Alexandre Torquato, eu sou operador de fluxo no mercado de ações há mais de 10 anos. Seja bem-vindo ao meu canal, que eu falo exclusivamente sobre leitura de fluxo. Já te convido a se inscrever e vamos à aula que esse assunto vai ser bem interessante. Para começar a falar sobre esse assunto, eu separei 4 itens de extrema importância, que eles são decisivos para que a gente possa escolher e definir qual é o melhor ativo, qual que é o melhor mercado que a gente possa operar. Então, dentre eles, a gente vai começar falando sobre risco, né? Não tem como você operar o mercado especulativo sem você ter um controle de risco muito bem feito e muito adequado. Então, inicialmente, a gente falando sobre risco aqui, já comparando as questões financeiras que envolvem cada classe de ativo, né? A gente tem no dólar cada variação de um ponto com um contrato, né? Que é o mínimo, né? De um contrato de mini dólar, ele tem uma variação de financeiro de R$10. No índice futuro, basicamente a mesma coisa também, um contrato com variação de 50 pontos. A gente também tem esse financeiro de R$10. Lembrando que o índice futuro, ele é um ativo muito volátil, então essa variação de 50 pontos aqui, ela acontece em frações de segundos. Então, 30, 40, 50 pontos variando no índice é comum a velocidade dele em curto intervalo de tempo. Então, isso aqui chama um risco um pouco maior. Já em ações, essa leitura é feita de uma forma um pouquinho diferente, né? Então, o lote padrão mínimo na ação seria 100 papéis, então se eu compro um lote, né, de 100 papéis e o ativo custa, por exemplo, R$10, então 100 papéis vezes R$10, eu tenho uma posição financeira de R$1.000. Se esse ativo se valorizou 1 centavo, eu tenho R$1.001, né? Então eu teve uma valorização financeira aqui, uma movimentação de apenas R$1. Então o risco relativo aqui que eu estou colocando é muitas vezes inferior relacionado a dólar e índice, né? Então aqui são praticamente 1/10 de tamanho de financeiro. E sendo que o mercado de ações também tem disponível você operar o mercado fracionário, que é o mesmo ativo, eles compõem um ao outro, ou seja, se eu comprar 100 papéis de eu formo um lote padrão. Então eu posso operar um papel, 2, 5 papéis, não tem problema nenhum, basta eu colocar o F no final do ativo. Logo eu vou mostrar isso aqui acontecendo, para ficar um pouco mais claro. Então, se eu compro um ativo a R$10, literalmente eu estou com o financeiro exposto ali de R$10. E se ele variou 1 centavo, então no final eu tenho R$10 e 1 centavo. Então a variação aqui é menor ainda. E para quem está treinando no mercado, quem está iniciando, né, já passou da fase de olhar simulador, é extremamente importante esse cuidado com o financeiro. Então essa fase educacional, os primeiros meses ali, não é interessante você colocar muito financeiro disponível. Então você ter essa possibilidade, né, de colocar um financeiro muito pequeno para fazer seus treinos, fazer suas leituras, operar o mercado na conta real sem se machucar financeiramente, somente o mercado de ações permite, né, através de você operando lotes pequenos e fracionário também. Então essa questão do tamanho de mão para esse treino, para você começar a sentir o mercado, é extremamente importante. No mercado de ações, ele te permite você fazer isso de uma maneira muito mais tranquila, que te onere muito menos. E outra coisa bem importante é o fato de você não se machucar financeiramente, faz com que você consiga absorver mais informações do mercado. Então, o ganho de tela, o ganho de maturidade no mercado no dia a dia, quando você não tem uma perda financeira expressiva ao ponto de se machucar, por exemplo, você vai perder R$50 todos os dias, R$100 todos os dias, então no dia seguinte você já volta com um apetite um pouco mais reduzido, você volta com medo do mercado. Então essa questão do controle de risco, ela já começa a se atrelar ao emocional. Então no mercado de ações, essa maturidade para você começar a aumentar a mão devagarzinho, né, aumentar o número de lotes, ela acontece de uma maneira mais tranquila, sem você precisar envolver muito financeiro, como nos mercados de futuro. Beleza, o segundo item a se analisar é a gama de opções e oportunidades, né? Então, quando você enxerga um único ativo, né, como o dólar ou como o índice futuro, você só tem ele disponível para poder operar. Já nas ações, você tem mais de 400 papéis na bolsa, sendo que operáveis assim, com um volume interessante que a gente consegue fazer day trade em torno de 200 a 220 papéis. Se a gente filtrar bem, chega mais ou menos na quantidade de 150 ativos, que é muita opção também. Então, nessa questão, você tem várias classes de ativos, você tem ativos calmos, então se você gosta de operacionais um pouco mais lentos, então você tem ativos bem calmos, bem tranquilos. Se você gosta do mercado mais agitado, você tem uma classe de ativos que eles são mais voláteis,
durante o dia, né? É comum que ele se movimente mais, né? Em percentuais relevantes, em 3, 5, 6% ao dia. Então você também tem ativos com volume, né? Você pega as blue chips, né? Os primeiros ativos aí, bancos, Petro, Vale, enfim, né? São ativos com volume gigante. Então se você quiser operar com uma mão maior, então eles têm essa disponibilidade. Também tem ativos de baixo volume, que são as small caps. Eu particularmente acho a melhor classe de ativos, porque tem menos players envolvida, é mais fácil essa leitura, ela fica um pouco mais transparente para a gente. Você também pode definir ativo por questões técnicas, né? Então, se você gosta de um ativo bem técnico, né? Por exemplo, um trade de tendência, então ativos com topos e fundos bem definidos, né? Isso é comum do ativo, né? Ele tem essa dinâmica todos os dias de fazer essas movimentações, né? Que é onde ele está em tendência de alta, ele faz esses topos e fundos ascendentes, e quando ele está em tendência de queda, graficamente a gente consegue visualizar que ele faz esses topos e fundos descendentes. Se você gosta de operativos com correlação, por exemplo, ativos atrelados à cotação de minério, ativos atrelados à cotação do petróleo, ou ativos até atrelados à questão da cotação do dólar, então até essas questões você também pode separar e escolher. E, como eu comentei agora há pouco, questão de setores, então eu posso operar petrolíferos, né? Tem Petro, tem a Prio, tem a 3R Petróleo, tem Enat. Se eu quero operar o setor de siderúrgicas e mineração, Vale, Gerdau, CSN, tem vários ativos, né? Se for bancos também, Bradesco, Itaú, BBAS, Banco do Brasil, tem vários desses ativos. E a questão de preço também, né? Então a gente também pode separar esses ativos, esses setores em detalhes técnicos por preço de papel. Então tem ativos de 3 a 5, 5 a 10, 10 a 15, até mais, até 60 a 100 reais. Então até separei aqui para a gente dar uma analisada. Aí eu separei por preço, então aqui pelo último negócio a gente tem uns ativos aqui de R$1, R$2, R$3, R$4, né? Então, por exemplo, aqui, deixa eu pegar alguns ativos interessantes aqui, a gente possa ver. O Magazine Luiza, né? Um ativo bem barato, que tem uma movimentação legal, tem muito gameplay, né? Tem traders movimentando esse ativo, dando oportunidade de ganho. A gente tem Cielo também, um ativo bem baratinho também, que se move, é um pouco mais lento, né? Como eu comentei agora há pouco, a questão do perfil, se você gosta de movimentações mais lentas, um trade mais cadenciado. Já pulando para ativos de R$5, a gente tem aqui Light também, na faixa entre R$5 e R$10, né? 7,70. Então no diário aqui ele movimentando em tendência forte de queda, você consegue ver visualmente essa movimentação acontecendo aqui num gráfico de 15 minutos, num gráfico de 5 minutos. Então tem essa classe de ativos também. Boas 3 também é um bom ativo, se movimenta bastante. Tem bastante movimentação aqui, a leitura dos players também é tranquila. Ativos mais caros, né? Nós temos aqui a Bev, né? Que é a Ambev, também em movimentação, é um ativo de R$15, né? Que se movimenta muito no dia. Tem uma movimentação bem forte aqui no dia anterior, 4% de alta. Temos a Gol também, que é do setor aéreo. Temos a Azul também nessa faixa de preço de R$15. Então também tem uma movimentação gráfica legal que a gente consegue casar o fluxo, fazer algumas leituras. Enfim, é uma infinidade de papéis, de vários tipos de perfil, né, que pode encaixar com o tipo de operação que você gosta, né? A gente tem muitos papéis na bolsa que é fácil fazer essa escolha. Voltando aqui para as questões das janelas operacionais, em papéis a gente tem vários tipos de operações, né? A gente tem operações de repique, distorção, tendência, tem trades estruturais também, né? A gente faz trades especificamente olhando para o book somente, nada mais do que isso. Tem trades de arbitragem, onde é que a gente acha spread em vários ativos, fracionário com padrão, ou um ativo com outro está com uma cotação atrasada. Vários leilões, né? Existem várias oportunidades de leilões, então é um operacional muito interessante, com risco e retorno assim, excelente, sabe? 1 para 10, 1 para 30. Operações de aftermarket também, que a gente chama de bônus do mercado. É uma gama também de operacionais, então essas leituras, de acordo com que você ganha maturidade no mercado, você consegue ir comprando mais operacionais na sua cesta de ferramentas, né? O dólar índice, claro que ele também tem vários operacionais, mas de qualquer forma, quando a gente volta lá naquele primeiro item que a gente começa a analisar o risco, aí entra outras questões, né? O que é interessante, o que não é interessante, o que te machuca, o que não. Mas enfim, comparado com o mercado de ações, se a gente colocar as questões operacionais e atrelando a risco, as ações vai te dar um risco-retorno mais favorável nessa questão de controle. E já pulando para a parte estrutural, a gente falando de book e times e trades, né? São os itens 3 e o 4. Então a gente já vê nitidamente aqui que a velocidade de envio de ordens, a velocidade de negócios fechados aqui no times e trades é infinitamente maior do que nos ativos de ações, né? Então a gente está falando de índice futuro, então por mais que eu filtre, né, tem essa possibilidade de eu filtrar
o book aqui por número de contratos, né? Então eu consigo reduzir, eu quero que só a plataforma me mostre só contratos acima de 10, 20, 30, enfim. Mesmo eu colocando esses filtros, como o envio de ordens é feito pelo planeta inteiro, né? O mundo inteiro está operando a nossa bolsa também. Então o número de participantes é muito grande, tem participantes aí fazendo arbitragem, né? Brasil com Estados Unidos, Brasil com México, enfim. A quantidade de players que enviam suas ordens para o nosso mercado é muito grande. Então ter essa percepção de intenção no book, né? De times e trades e agressões aqui, para onde o mercado vai, nessas questões aqui, é muito mais complexo no índice futuro. Então a gente não tem participantes de forma recorrente aqui, de forma clara, né? A quantidade de lotes, as escoras, tá vendo? Os preços eles ficam meio aleatórios. Então essa leitura nesse mercado aqui fica um pouco mais complexa. Agora vamos dar um pulinho pro dólar aqui pra gente ver como é que seria ele. Beleza, o dólar aqui, mesma coisa. Então no book a gente vê que 10, 30, 20 contratos, né? Rapidamente muda de preço. Então ela sai negócio 86,5, já está saindo negócio 88. Então apenas 20 contratos aqui, 25 contratos. Então essa leitura aqui, mesma coisa, do book é um pouco mais complexa, ela exige um pouco mais de atenção. Essa sensibilidade que você tem para poder tomar suas decisões aqui, ela demora um pouco mais de tempo para ser maturada no mercado. Então essa sensibilidade da mudança de preço aqui, mesma coisa. O Times e Trades, rapidamente eles mudam o preço de negócio também. Deixa eu puxar aqui para a gente ver. Olha lá, 20 contratos, 30 contratos. Então a gente tem um play aqui com 50 contratos. Então essa leitura aqui também, mesma coisa de escora, de lote grande, de recorrência, o mesmo player tomando. Esse tempo de resposta que o mercado te exige, né, de tomada de decisão, nesses mercados são muito menores. Então, em frações de segundo, você já tem que fazer sua compra, fazer sua venda, enfim, montar ou desmontar sua posição. Então, essa dinâmica de mudança de preço, de tomada de decisão, ela é muito rápida. Então, tornando esse ativo um pouco mais complexo para ser negociado. Já no mercado de ações, eu peguei um ativo aqui aleatório, Brasil Foods, um ativo que eu acompanhei, então essas leituras nele fica mais fácil. Então a gente tem, por exemplo, aqui o maior comprado do dia, com 1.200.000 papéis. Se a gente puxar os times e trades aqui, a gente vê ele agredindo fortemente, ó. Então a intenção dele fica bem clara, 11,65, raspou 60 quilos. Vamos ver novamente aqui, ó. De novo no 60 aqui, 35 quilos, vamos ver se a gente acha ele de novo aqui, 61 também, 20 quilos, então você vê que esse player está interessado em defender essa região de 60, então é o maior player comprado do dia, então ele dá a cara de uma forma mais fácil, mais visível. A gente tem outros players operando junto com ele aqui, BTG, Merrill Lynch. Então ele dá a cara de forma mais visível, é mais fácil essa leitura aqui, né? Eu não posso usar muito a palavra fácil não, mas essa visualização, essa previsibilidade, né? Você vê o player aqui atuando, é mais fácil. Os lotes grandes se destacando aqui, não é consumido rapidamente, né? Existe uma recorrência, né? O cara tá com 36 quilos, aí consome esses lotes. Se realmente ele quiser vender mais, ele volta para trás do book novamente, ele agride o preço. Então esse tempo de leitura, esse tempo de percepção aqui, esse acompanhamento aqui no Times e Trades é mais fácil, essa leitura no book aqui, desse player se destacando, né? O cara aqui da JP, o cara aqui do Santander, o cara aqui do Itaú, então essa leitura é mais fácil. Além de que muito desses players, né, tem ativos que a gente ganha uma afinidade, a gente acompanha diariamente ele, então a gente percebe que são os mesmos players que atuam naquele ativo. Então a forma que ele atua, eu consigo memorizar e levar no dia seguinte. Então quando ele começa a atuar daquela mesma forma, eu sei que ele vai deslocar preço. Porque as boletadas que ele está enviando, né, as agressões que ele está fazendo no mercado, aqui é o Itaú novamente, ó, elas estão deslocando o preço. Então no dia seguinte, quando eu vejo esse player atuando no mercado, é mais fácil de eu ter uma previsibilidade de que ele vai fazer preço no mercado, né? Que ele vai conduzir a mudança de preço, né? O apetite dele ali, o tamanho de posição que eu estou acostumado a ver ele montar, desmontar, eu sei que vai fazer modificações no preço. Então dentro dali eu construo uma lógica operacional, onde é que eu entro definindo qual que é o meu alvo, qual que é o meu stop, e fica mais fácil, fica mais tranquilo, né? Aumenta a minha previsibilidade. Até mesmo os pontos de volume price, né? Por exemplo, esse aqui, o 13,60 que a gente comentou, a gente viu ele agredindo aqui, o preço fica acumulado aqui, fica mais nítido para a gente quais pontos que os players atuaram, quais pontos que eles têm interesse de defender, onde é que pode ter possíveis correções do mercado. A fila também nas ações, né, em determinadas classes de ativo, quais que a gente vem acompanhando, esse exemplo em específico, a fila fica muito mais nítida, né? Tem 100 papéis, tem 1.800 papéis, a mudança de preço aqui, a dinâmica de mudança de preço, né? A gente consegue ver nitidamente no Times Trades aqui as ordens sendo agredidas, sendo consumidas e o preço alterando.
Então a fila aqui faz toda a diferença para a gente, então a gente tem uma noção de quantos lotes precisam ser agredidos para que essa mudança de preço ocorra. Então de acordo com a recorrência do player ali, né, se ele está mandando 5 quilos, por exemplo, em X intervalo de tempo, né, se ele está mandando muitas agressões em curto intervalo de tempo, eu sei que o preço vai deslocar por conta das agressões dele. Então, resumindo, essa questão do ganho de maturidade no dia a dia no mercado, você acompanhando o mercado um pouco mais tranquilo, mais calmo, né? Tendo mais tempo para tomar suas decisões, esse ganho de maturidade no mercado acontece de uma forma mais tranquila, né? Sem se você se machucar. E essa questão de você não ter perdas financeiras frequentes no mercado, ela é importantíssima para que você consiga ter esse ganho de maturidade. Então, se você tem perdas grandes no mercado frequentemente, você volta no dia seguinte com o seu psicológico, o seu emocional abalado. Então, você passa a operar o mercado ali de uma forma desequilibrada. Então, você não tem a capacidade de absorver o que o mercado quer te ensinar. Então, determinadas operações que você entra ali, você passa a ser torcedor dela ali. Você não está conseguindo fazer uma análise com a razão ali. A emoção está tomando conta ali e você não consegue ter uma análise racional, né? O mercado ele é totalmente frio, o mercado ele é totalmente racional. Então, se você tiver emoção envolvida demais ali, por conta de perdas financeiras que você acumulou ao longo do tempo, né, ao longo do mês, então elas vão te atrapalhar você aprender o mercado. Então, quando você aprende um mercado um pouco mais tranquilo, menos arriscado, colocando pouco financeiro à disposição, né, em risco, então esse ganho de maturidade, essa curva de aprendizado, ela funciona de uma forma completamente diferente. E esse é um dos principais erros que muitos traders cometem no mercado e atrasando a sua curva de aprendizagem. Bom, todos sabem que esse ano é um ano eleitoral, então tende que no segundo semestre o mercado ganhe mais volume, mais volatilidade. Então, por experiência própria de eu ter participado de várias outras eleições, eu sei que é o contexto e um cenário muito bom de se fazer resultado. Eu vou estar iniciando agora no início do mês, no dia 1º de junho, mais uma turma de leitura de fluxo do mercado de ações. Então eu te convido a fazer parte aí e aprender e dominar essa técnica que vem trazendo resultados para mim há mais de 10 anos. O link é o primeiro aqui da descrição. Eu realmente espero que você tenha gostado do vídeo. Se tiver qualquer dúvida, me manda aqui nos comentários. Se possível, deixa seu like também. Eu te espero na próxima aula. Um forte abraço.